A paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Paz do Senhor, bom dia. Pessoal, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Se você chegou no vídeo e não é inscrito, se inscreve no canal também, beleza? Hoje a gente vai começar com o livro de Gênesis 26 e 27, né, amor? 25 e 26. Ah, sabia, era pra ver se você estava esperta. 25 e 26. Sem engraçado. É isso, 25 e 26. Mas antes, vamos orar? Sim. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na sua palavra. Senhor, te pedimos que derrame, Senhor, da sua sabedoria para que a gente entenda todas as suas escrituras. Senhor, para que, Senhor, nada passe batido diante dos nossos olhos. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para que a gente venha enxergar as coisas que só o Senhor quer que a gente enxergue. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. O 25, ele vai falar da descendência, né? Que descendência de Abraão e Quetura, ele vem falar da morte de Abraão, descendente de Ismael e descendente de Isaac, né? Mas a parte que me chamou muita atenção aqui é o seguinte: quando a Rebeca ela questiona por que isso está acontecendo comigo, ela foi consultar ao Senhor, né? E o que estava acontecendo com ela? Os filhos dela, né, que ela estava grávida de gêmeos, estavam brigando dentro da barriga, né? Então um só chutando já é muito difícil, né? Ela tinha dois brigando, né, dentro da barriga. E ela, né, não tinha ultrassom na época para saber o que estava acontecendo. Ela questionou: por que está acontecendo isso comigo? E aí o Senhor responde ela: duas nações estão no seu ventre, dois povos nascidos de você se dividirão, um povo será mais forte do que o outro e o mais velho servirá ao mais novo. Mas sabe o que é importante aqui, Bruno? Aqui o Senhor já deixa declarado o que vai acontecer mais tarde, né? Então o que vai acontecer não aconteceu por acaso, aconteceu porque já estava declarado daquela forma, né? E lá no versículo 31, o título diz assim: Esaú vende o seu direito de primogenitura. A história que a gente tanto conhece, né, sobre esse direito de primogenitura, que fala assim: cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. Ele disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me vem do seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Sabe o que o texto deixa muito claro aqui pra gente? Que não houve um engano, houve um negócio. Eles concordaram entre as partes, assinaram um contrato, né? Trocaram ali, aquele era o contrato deles. Então você me dá isso que eu te dou aquilo, ok. Tomou aqui, deu ali. Jacó não enganou ninguém aqui. Sim. Né? Ele realmente fez um acordo digno de homem para homem, né? Então aqui eles falaram: e cresceram os meninos, né? Paulo vai dizer: quando eu era menino eu fazia as coisas de menino, quando eu virei homem eu faço as coisas de homem, certo? Se cresceram os meninos, eles já não são mais meninos, eles já são homem, né? Já sai para caçar, já tem responsabilidade. Então aqui eles fizeram um acordo digno, né? Diferente do que a gente muito ouve, né, de que Jacó enganou, roubou o direito de primogenitura e tal. O Jacó não roubou nada. Ele fez um acordo. O irmão quis porque quis, estava com fome, tomou. Se ele tivesse sido esperto, ele tinha que pedir para a mãe, não para o irmão. A mãe com certeza ia servir o rango para ele e ele não ia perder nada. Concorda comigo? Mas não, aqui ele, além dele fazer um acordo digno, ele desprezou a primogenitura. Ele simplesmente fala, tipo, não me vale de nada, vou fazer o que com isso agora? Né? E levando em conta que a primogenitura dele era dada por segundos de nascimento, né? Porque o texto vai dizer que nasce ele e Jacó já vem no pé dele grudado atrás, assim, né? Tipo, puxou um, já levou os dois,
né? Então, alguns segundos era a primogenitura dele, né? Talvez na cabeça dele tanto faz, tipo, somos gêmeos, sei lá, tanto faz. Mas para Deus vale muito, né? Para Deus vale muito. Por isso que a Bíblia até fala que Deus deu o seu filho unigênito. Não era primogênito, ele era unigênito. E ele faz dele o primogênito, né? Porque agora somos filhos também, né? Então somos co-herdeiros com Cristo. Então agora Cristo é o primogênito. Então tem uma necessidade, digamos, uma importância. A primogenitura, existe uma importância, sim. Ela precisa ser tratada como tal, sim, né? Mais pra frente a gente vai ver outros textos e tal, de que o primogênito foi passado para trás, foi substituído, né? Mas isso lá para frente. E tem outros que o primogênito precisa morrer, porque senão, por exemplo, Jonathan precisa morrer, senão Davi não pode assumir, porque era primogênito de Saul, né? Então, né, a gente vai ver isso durante um bom período aqui no devocional, né? Mas aqui no 25 a parte importante é essa. Jacó fez um negócio digno com Esaú, ele não burlou nada aqui, certo? Quer acrescentar alguma coisa aqui? Não. Não, nadinha? Não, só o 21 que me chamou a atenção, né? Que Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher porque ela era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aí, lembrar, né, que o Senhor, ele sempre usa a luz improváveis, né? Porque assim foi com a sua mãe, né? Sim. A sua mãe Sara e agora com a sua esposa Rebeca, né? E Deus fez deles a descendência, né? Do povo todo de Israel. Uma grande descendência. E aqui também, ó, dos filhos de Ismael também sai 12 tribos, né? Tinha percebido isso? Sim. Então foi, de qualquer forma, aqui 24 descendências diferentes, né? Mas é importante, sim. Eu não tinha me atentado a isso não, que aqui, porque ela era estéril. Aí orou com firmeza, veio logo 2 para dar trabalho. E lá no 26, pessoal, tem uma parte que diz assim: Isaac faz aliança com Abimeleque, né? O Abimeleque é rei dos filisteus, e diz assim: Abimeleque, seu amigo, Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaac. Aqui no 26 e 26. Isaac perguntou: por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente o que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você. Mas fizemos somente o bem e os deixamos ir em paz. Mas agora é abençoado do Senhor. Então presta atenção. Aqueles mesmos que expulsaram ele da terra, porque eles estavam crescendo, eles ficaram com inveja. Está escrito no texto, os filisteus ficaram com inveja. 14. E botaram ele para andar. Tá no 14? É que o meu ficou esses 2 pedacinhos pequenos aqui, a gente passa direto. No 14. Tinha ovelhas e bois e grandes números de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Exatamente, versículo 14. Então, os mesmos homens que botaram ele para correr da terra, porque tinham inveja dele, porque ele cresceu muito, e agora olharam e falaram assim: não, pera, esse cara tá crescendo tanto que a gente tem que ir na aba dele, porque a gente é uma nação inteira, mas não vai dar conta. Porque mesmo expulsando ele daqui, ele continua crescendo. O que significa? O problema dele, o recurso dele não era a terra. O recurso dele não é a Nossa, agora me deu uma outra expansão aqui. O recurso dele não era a geografia. O recurso dele era Deus. Né? Eu durante um período, Bruno, eu até aconselhei um pessoal, não vou citar nomes, mas aconselhei um pessoal que eles falaram pra mim que eles queriam, um casal de amigos queria se mudar do país, porque estavam passando problemas aqui, né? Dificuldades não financeiras, dificuldades psicológicas, depressão e tal, né? E eu vivia batendo nessa tecla: gente, vocês têm que entender que o que muda a história não é a geografia, o que muda a história é a presença de Deus.
Não, mas é porque isso, porque aquilo. Aí eu sempre batia nessa tecla. O que muda a história não é geografia, né? José sofreu em Canaã com a sua família e teve a sua história mudada no deserto do Egito. Egito era areia, era terra em volta, continua sendo hoje. Ainda é deserto, apesar de na época ser uma terra muito abençoada. E José justamente é levado para lá para governar e administrar aquele negócio. Né? Mas o que muda a história não é geografia. Aqui Isaac deixa isso muito bem claro. Não eram os recursos da terra, não é porque eu vou mudar para os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, que a gente vai ficar rico. Não é por conta disso. Talvez a nossa história mude a partir do momento que a gente se apresente a Deus aqui. E de repente, se você for de qualquer jeito, do jeito que está aqui de qualquer jeito, se for viajar para os Estados Unidos, vai chegar lá, você vai mendigar. Porque nada vai andar. Porque o espírito ruim que te atormenta aqui vai te atormentar lá. O espírito de depressão que te pega aqui, te pega lá. Para eles não tem limite a geografia. Para nós tem. E a gente acha que a gente está preso naquilo. Mas aqui a palavra mostra que ele não estava preso nisso. Né? E aí, ele vai falar aqui que mesmo o povo tampando os poços, os servos dele abriam novos poços e achavam poços com água nascente. Então, tipo, não era um poço só com um lençol freático que tinha um X número de água ali. Eles achavam na fonte, onde jorrava água sem fim. Então, eles eram muito abençoados por Deus. Né? Então, que fique essa lição para vocês hoje. A geografia não muda a sua história. O que muda a sua história é estar na direção que Deus coloca você. Né? E mais para frente, no 34, diz assim: quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beere, o Etita, e Basimate, filha de Elon, o Etita também. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Só que aqui, outra coisa que Esaú faz já, que ele descumpre aquilo que Abraão tinha determinado. Que Abraão, ele falou o quê? Que ele não queria que Isaac se misturasse, né, com mulheres de terras desconhecidas, para não bagunçar a descendência, né, para não ter ali uma mistura e bagunçar, né? E Esaú não seguiu isso, né? Depois Jacó, mais para frente, ele vai seguir, né, os termos que seu avô deixou determinado e vai procurar dentro dos seus parentes uma esposa para casar. E aqui ele vai falar que tornou amargura porque ela não tinha, provavelmente elas não tinham os mesmos costumes, não tinham as mesmas experiências, não tinham as mesmas regras, não serviam ao mesmo Deus. Então estava tudo errado. É óbvio que ia dar ruim. O espírito não bate, luz e trevas não se misturam, né? Então, Esaú, aqui a gente já vê que Esaú ele não tem sabedoria nenhuma. Então, lá atrás, o Senhor ele fala para a Rebeca que o menor vai administrar sobre o maior, vai dominar sobre o maior, que seria o primogênito, que era Esaú na época, né? Naqueles dias. Mas Esaú se mostra um homem sem sabedoria. Primeiro ele dispensa a primogenitura. Depois ele toma mulheres de fora, de estrangeiras, e bagunça com toda a sua casa, né? Porque se tornou amargura porque eles moravam próximos. Então ele já não era digno. Ele não era digno disso. Então o Senhor ele sabe lá na frente, ele declara lá atrás as coisas, porque lá na frente ele já sabe o que vai acontecer. Né? Você concorda? Quer acrescentar alguma coisa? Não, o Senhor vê coisa que a gente não vê, ele sabe que a gente não sabe. Exatamente. Deus ele vê coisas que a gente não vê, ele sabe o que a gente não sabe e ele ouve conversas que a gente não ouve. Né? Não está na Bíblia, mas pode ter certeza que é assim que funciona. Porque aí ele nos dá livramento. Sim, porque está na Bíblia que ele é o quê? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Exatamente. Então ele sabe todas as coisas, né? Exatamente. E por hoje é só, pessoal. Né? Vamos orar? Vamos. Amado Senhor, obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, está assim, entendendo, Senhor, os seus mistérios, as suas palavras, Pai. Sabendo, Senhor, que em cada linha, em cada parágrafo há uma resposta para um filho seu, Pai. Senhor, que nenhum justo mendigará o pão, Senhor, estando dentro da Tua presença, Pai, indo na direção que o Senhor indicar.
Em nome do Senhor Jesus. Fortaleça cada dia. Amém. Jesus, amém. Tchau!